Existem países que são tão pequenos que são menores do que cidades do Brasil. O Vogalizando a História de hoje vai te explicar quais que são os menores países do mundo. O menor estado do mundo é o Vaticano, embora ainda tenha gente que pense que ele é só uma cidade onde mora o Papa. Na verdade, o Papa é o chefe de Estado do Vaticano, sendo o líder dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Esse Estado foi criado em 1929, quando foi assinado o Tratado de Latrão, entre o Papa Pio XI e o Benito Mussolini. Em 1947, ele é incorporado à Constituição, contudo, o Papa teve que declarar sua neutralidade quanto a assuntos italianos. Ele até poderia opinar quanto a assuntos internacionais, mas só se pedissem a opinião dele. A criação do Vaticano tem a ver com Mussolini? Tem. Já tinha uma disputa entre a Itália e o Vaticano, né, por questão de território. Como a Itália pegou territórios que eram pertencentes ao Vaticano, que tinham sido doados por monarcas antigos, a Itália pagou uma indenização para o Vaticano e, esquecemos esse assunto. Vocês agora são independentes e a gente vive a nossa vida aqui. Só uma rua. Tipo isso. Para vocês entenderem o quão pequeno é o Vaticano, vamos comparar ele com Vitória, a menor capital em área do Brasil. Enquanto o Vaticano tem 44 hectares de tamanho, Vitória tem 9.300. O Vaticano não chega a ter nem 1 km², enquanto Vitória tem 93. Parece inacreditável, mas não é. Estima-se que o Vaticano tenha 1/8 do tamanho do Central Park em Nova York. Então, se tu um dia quiser visitar o Vaticano, provavelmente tu consegue fazer todo o percurso a pé. E ainda vai conseguir visitar a Basílica de São Pedro, um dos mais famosos pontos turísticos do mundo. Mas não muito atrás do Vaticano, com pouco mais de 2 km², está Mônaco, situado no sul da França e à beira do mar Mediterrâneo. Com 39 mil habitantes, esse é o país com a maior densidade demográfica do mundo. E a maioria dos habitantes não são monegascos, ou seja, os nativos de lá, e sim pessoas que vêm de outros países, como a Itália e a França. Inclusive, o francês é a língua oficial do país. Esse estado é uma monarquia constitucional, liderada pela Casa Grimaldi, que está no poder desde 1297, quando eles conseguiram a sua independência da República de Gênova. Atualmente, Mônaco atrai um montão de turista rico que vai para lá, seja para ver um dos mais famosos circuitos da Fórmula 1, ou então para se divertir no cassino de Monte Carlo. Logo em seguida, a gente tem dois países da Oceania, Nauru, com 21 km, e Tuvalu, com 30. Somando a população dos dois países, chega em um número um pouquinho maior do que 20 mil habitantes. Nauru é a menor república do mundo. É uma ilha que fica pertinho da linha do Equador e se tornou independente em 1968. Já Tuvalu é composto por 9 ilhas e se tornou independente um pouquinho depois, em 1978, do Reino Unido. Embora o país seja uma monarquia constitucional e a chefe de Estado ainda seja a Rainha Elizabeth II. Mas calma, o país tem uma governadora geral e também tem primeiro-ministro. Tuvalu é um dos lugares mais ameaçados a desaparecer por conta do aquecimento global. O quinto menor país do mundo, assim como o Vaticano, também se localiza na Península Itálica. É San Marino, que se localiza na Cordilheira dos Apeninos, bem pertinho do Mar Adriático. Essa é uma das repúblicas mais peculiares do mundo, porque não tem nenhum chefe de Estado governando. São dois, chamados capitães regentes, que dividem as suas funções por 6 meses, quando eles são trocados por novos capitães regentes. Os caras do San Marino dizem que o que eles mais sofrem é em conferências internacionais tipo a ONU, porque eles reservam uma cadeira para cada nação. E eles são 2 caras. Tem que sentar um no colo do outro. É uma nádega cada uma. Pouco mais de 30 mil pessoas vivem nessa região de aproximadamente 61 km². O índice de desenvolvimento humano lá é alto e a renda do país é uma das mais altas da Europa também. Acredita-se que San Marino tenha sido fundada no século IV, sendo um dos mais antigos estados do mundo, se não o mais antigo. E ele conseguiu manter a sua independência até hoje. Países que têm menos de 1.000 km² são chamados de microestados. E assim como o Vaticano, Mônaco e San Marino, Liechtenstein, um principado que fica entre a Áustria e a Suíça, Malta, um arquipélago que fica no mar Mediterrâneo, e Andorra, um principado que fica entre a Espanha e a França, também são microestados europeus. Para efeito de comparação, a cidade de São Paulo tem mais de 1.500 km². Mas não é só na Europa que a gente tem esses pequenos países. Na Oceania, assim como Nauru e Tuvalu, Ilhas Marshall, Micronésia, Palau, Kiribati e
Tonga também são microestados. Aqui na América, o menor país é São Cristóvão e Neves, que tem 261 km² e pouco mais de 50 mil habitantes. A língua oficial de lá é o inglês e a independência foi reconhecida em 1983. Mas assim como Tuvalu, a Rainha Elizabeth é a chefe de Estado, embora o país tenha um governador-geral e também um primeiro-ministro. Outros microestados americanos são Granada, Barbados, Antigua e Barbuda, São Vicente e Granadinas e Dominica. Já a África é o continente com menos microestados. Só Seychelles, um arquipélago no Oceano Índico, se enquadra nesse padrão, com 459 km². A Ásia vem logo em seguida só com 3, Bahrein, Maldivas e Singapura. Claro que existem vários territórios autônomos que não são considerados países independentes e que poderiam estar nessa lista, como as Ilhas Cook, Aruba, Gibraltar e Bermudas. Mas isso aí é assunto para um outro vídeo. Enquanto tu assiste esse vídeo sobre os menores países do mundo, tu podia ajudar o Vogalizando a História a se tornar o maior canal do YouTube, cara. Para isso, não se esquece de se inscrever, de compartilhar o vídeo e de procurar a gente nas redes sociais também. Se tu quiser ajudar a gente financeiramente, temos planos no PicPay e o PayPal e também o nosso Pix. A chave é o nosso e-mail, o vogalizandoahistoria@gmail.com, que tá aqui na descrição do vídeo. Um beijo, vamos se amar!